a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things... Olá, vlog! Começando mais um vloguinho aqui no canal, e dessa vez é sobre o livro que eu não peguei. E dessa vez o vlog é sobre o livro 4 Estações do Stephen King. Então este daqui é o segundo vídeo do projeto Vlog King. Eu tô muito animada porque, assim, gente, confesso que eu já terminei o primeiro conto. Comecei a ler o livro antes de começar este vlog, tudo bom? Mas é isso, gente, porque eu tava muito ansiosa. Quando esse livro chegou, eu simplesmente parei tudo que eu tava fazendo e falei, vou ler o livro agora, nesse momento. E aí peguei para ler, então, 4 Estações do Stephen King. Este projeto também está sendo apoiado pela CIA, então muito obrigada, Companhia das Letras, por ter me encaminhado o livro. Eu acho que vou pegar o meu tripé pra eu sentar. Bom, gente, então vamos lá. Vou comentar já com vocês, já no começo desse vlog aqui, entendeu? Assim, de início já comecei, já tô doida, já tô surtando com o livro, tá? Basicamente estou amando este livro. Comecei então a ler 4 Estações, que é um livro de contos do Stephen King. E nesse livro aqui a gente vai ter 4 contos, então, do mestre aí do terror. Mas, pelo que eu vi aqui na sinopse do livro, a gente não tem só contos de terror no caso, tá? A gente vai ter um conto que se passa na prisão, que eu li, que é o primeiro conto desse livro, que não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver com terror e com horror e com gore. Obviamente tem algumas coisas assim, algumas partes meio violentas, né? Porque se não tiver, não é Stephen King. Mas não é nada sobrenatural, eu quero dizer, né? Só que como é Stephen King, obviamente não poderia faltar o terror, não é mesmo? Então aqui a gente também vai ter um conto de um menino que descobre um cara nazista ali na onde ele mora, perto da cidade onde ele mora. E esse cara nazista ajudou na guerra, tipo, a fazer coisas horríveis com as pessoas. E daí ele vai fazer meio que uma tortura psicológica com esse cara, porque ele já, tipo assim, ele sabe que ele fez coisas erradas, mas ele se arrepende, eu acho, né? E daí esse garoto, ele fica obcecado por esse cara que fez parte da guerra. E aí ele começa a fazer torturas psicológicas com esse cara, e eu não sei qual é a chantagem ali que vai ter no meio, mas eu acho que vai ter alguma chantagem. Porque um cara velho, eu não faria vontade de um menino de 17 anos, né? Sem uma chantagem, no caso. No terceiro conto, se eu não me engano, a gente vai ter também um grupo de jovens que eles acham um cadáver ali numa floresta, e aí eles ficam obcecados por esse cadáver e aí coisas começam a acontecer. Eu não sei muito bem sobre o que se trata os contos, mas eu tô dando, tipo, um resumo do que eu li na sinopse pra vocês. Quem amou. E o último conto desse livro aqui vai se tratar sobre uma mulher que ela quer engravidar, mas ela não consegue. E aí ela fica nessa luta insana por conseguir engravidar e conseguir ter um bebê e conseguir gerar uma criança e etc. Eu já li o primeiro conto do livro, que se chama... O primeiro conto desse livro aqui se chama Primavera Eterna. E o título do conto é Rita Ornen e a Redenção de Cheryl's Rank. Falei tudo errado, provavelmente, mas prazer, Caroline. E aí, nesse conto aqui, a gente vai acompanhar a vida de um cara que ele foi preso por homicídio. Ele foi condenado à prisão perpétua por ter matado a mulher dele e o amante da mulher dele. Ele vai pra essa prisão que é a Cheryl's Rank, eu acho que é assim que fala. Só que ele diz que ele é inocente e tudo mais, ele continua batendo nessa tecla de que ele é inocente. Só que assim, gente, pessoas que são condenadas por homicídio, pessoas que estão presas, geralmente sempre falam que são inocentes, não é mesmo? Então a gente fica assim, será se ele é inocente mesmo? Será se ele não é inocente? Será se eu acredito? Será se eu não acredito? E aí a gente fica nessa coisa, né, de tipo, acreditar e não acreditar. E aí essa história, ela é contada do ponto de vista do Red, que é um cara que consegue coisas ali na prisão. Gente, me perdoa, essa cama toda bagunçada. E aí nesse conto a gente vai acompanhar a história do Andy através do ponto de vista do Red. O Red é um cara que tá na prisão ali e ele consegue coisas na prisão, né? Então ele é um cara que basicamente ele consegue tudo que você quiser dentro da prisão, porque ele tem, digamos que, privilégios com os guardas e etc. E aí ele é muito requisitado dentro da prisão por conta
dele conseguir, né, várias coisas para os presos ali dentro da cadeia. E aí ele acaba fazendo meio que uma amizade com o Andy, que é o cara que foi acusado de homicídio, né? E daí, gente, a gente vai acompanhando então a história do Andy através do ponto de vista, né, do olhar e das coisas que o Red conta pra gente. É muito interessante esse conto, porque, gente, a construção de personagem, cara, o King, sinceramente, o Stephen King, cara, tem uma construção de personagem incrível, uma ambientação de lugar incrível. Parece realmente que você tá ali dentro da cadeia com os caras, sabe? É bizarro, gente, é bizarro. Eu comecei a ler esse conto, eu falei assim, ai não, vou ler só umas 20 páginas, aí eu começo o vlog e depois eu continuo a leitura, né? Gente, não consegui começar o vlog antes de terminar esse conto. Ou seja, eu já terminei de ler esse conto e eu amei. Eu fiz várias marcações, inclusive. Tem uma coisa que eu quero comentar com vocês. Nesse conto aqui, o King faz muito... Como eu diria? Ele faz uma crítica à polícia, porque tem muitos casos, e a gente sabe que isso acontece muito, em que os próprios policiais, eles plantam evidências que não existem pra encerrar o caso, sabe? Então, o King, ele faz uma crítica muito assim, ó, que dói, entendeu? Ele diz a seguinte coisa: talvez eles tenham cercado o sujeito, 5 ou 6 policiais, mais o detetive da procuradoria, além do assistente do promotor. Memória é uma coisa muito subjetiva. Eles poderiam ter começado com: não é possível que ele tenha comprado 4 ou 5 panos de prato, trabalhado em cima disso. Se houver bastante gente querendo que você se lembre de alguma coisa, isto pode ser um elemento persuasivo muito forte. E aí ele continua, galera. Acho até possível que ele passasse num teste de detector de mentiras com grau 10. Ou que ele jurasse por sua mãe que eu comprei aqueles panos de prato. Mas ainda assim, memória é uma coisa subjetiva dos diabos. Ou seja, o King, ele basicamente joga uma crítica aos policiais, à polícia, né, de lá, provavelmente da onde ele mora, que é o Maine. Não sei se o King mora no Maine agora, fiquei confusa. Ele joga essa crítica à polícia, né, porque de fato a gente sabe que isso acontece muito. E tem casos que os policiais plantam evidências que não existem, né, que nunca estiveram ali, só pra encerrar o caso e etc. E gostei, viu, King? Ah, e uma coisa que eu tenho que colocar aqui já no início deste vlog, que vai ficar enorme, é que esse livro aqui vai ter gatilhos pra violência, obviamente, né? E a gente vai ter um gatilho aqui pra estupro dentro da cadeia. Então a gente vai ter a questão da sodomia e etc. Então é bem pesado, tem algumas pessoas que se incomodam em ler sobre isso, então acho legal eu pontuar aqui nesse vídeo o gatilho que ele tem, que é pra violência e estupro dentro da cadeia. Enfim, a sodomia. E tem um filme que foi baseado nesse primeiro conto que eu li, que se chama Um Sonho de Liberdade. E, inclusive, eu vou assistir ele hoje. E eu tô muito ansiosa pra, né, comparando as coisas, porque eu sou desse jeito. Enfim, gente, vou continuar lendo 4 Estações. E aí eu vou ler o segundo conto e daí eu volto pra comentar com vocês sobre o segundo conto. E eu vou fazer assim todos os contos, já que são 4 contos só, então acho que tá de boa. Mas assim, gente, sobre esse primeiro conto que eu li, eu não conseguia parar de ler, tá? Foi um negócio surreal. Eu queria dormir, mas eu não queria dormir porque eu queria continuar lendo. Só que eu precisava dormir, porque senão eu não ia conseguir ler, mas eu não queria dormir porque eu queria ler. Foi um negócio bem complicado, assim, Stephen King. Você vai acabar comigo um dia. Eu sou cardíaca, entendeu? Enfim, gente, é isso. Espero que vocês gostem deste vlog. E quando eu tiver terminado o segundo conto deste livro aqui, eu volto pra comentar com vocês quais foram as minhas impressões de leitura sobre o segundo conto, que é o Verão de Corrupção, Aluna Inteligente. É o segundo conto, e aí eu vou ler. Quando terminar, eu volto pra comentar com vocês. Um beijo e até mais. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Apareceu a Margarida neste vlog, não é mesmo? Olá, como é que vocês estão? Bom, eu sumi do vlog, simplesmente, né, desapareci e não voltei pra atualizar o vlog porque, gente, eu peguei o Covid e aí eu estava me recuperando. Na verdade, eu ainda estou me recuperando e eu tô com
pouquinho só de tosse e tive sintomas super leves, graças à vacina, então se vacinem, tá bom? Hoje eu apareci aqui pra comentar com vocês sobre o nosso livro do vlog, que é 4 Estações. Eu acabei terminando de ler o segundo conto do livro, que é Aluna Inteligente, então eu venho comentar com vocês hoje o que eu achei desse segundo conto. Pra quem não sabe, nesse segundo conto aqui a gente vai conhecer um garoto que eu não lembro mais o nome dele, mas ele tem 17 anos e ele tá no ensino médio, etc. E ele é obcecado por histórias da Segunda Guerra Mundial. E tem um idoso ali que mora perto da casa dele e ele acaba reconhecendo esse idoso por algumas fotos da Segunda Guerra Mundial. Ao que tudo indica, esse idoso foi para os Estados Unidos, ele está refugiado nos Estados Unidos e legalmente ninguém sabe que ele foi um dos grandes carrascos da Segunda Guerra Mundial. E ele tá, obviamente, ali nos Estados Unidos de forma clandestina, escondido, para não ser punido pelos crimes que ele cometeu na Segunda Guerra Mundial. E aí esse menino acaba descobrindo que esse cara tá lá e que ele está lá ilegalmente e que ele não pode ser descoberto. Como ele é obcecado por histórias da Segunda Guerra Mundial, ele acaba procurando esse idoso e fazendo uma chantagem para que ele conte todas as atrocidades que ele cometeu na Segunda Guerra Mundial pelo simples fato do menino de 17 anos gostar de ouvir sobre coisas horríveis. Basicamente, essa é a proposta do segundo conto. Já de primeira, eu gostei muito desse segundo conto porque logo no começo a gente tem uma referência ao primeiro conto que a gente leu. Então, assim, a gente já entra no segundo conto e já tem uma grande referência sobre o primeiro conto que a gente leu, que se passava na prisão, etc., do Randy, do Red, enfim. Só que aí, gente, nessa história, as coisas já não começam a dar muito certo, porque depois, esse menino de 17 anos, ele acaba meio que falando assim, acho que eu não quero mais essa chantagem e vou me livrar do cara. Só que aí, esse idoso, ele começa a chantagear o menino, porque o menino precisa de algumas coisas ali na escola, no ensino médio, que ele não tá indo muito bem nas provas, etc. E aí, esse idoso começa a chantagear esse menino. Fica aquela coisa de, tipo, chantagem versus chantagem. Meu Deus, o que será que vai rolar? Quem será que vai conseguir sair desse negócio de um chantagear o outro, sabe? É um negócio muito, assim, claustrofóbico, sabe? É realmente um thriller psicológico que o King faz aqui em relação tanto ao menino chantagear o velho, quanto o velho chantagear o menino. Outra coisa nesse conto é a ambientação, gente. O King, ele faz tudo, né? A ambientação que o King faz é realmente um dos grandes marcos, assim, dele como escritor, porque ele faz isso de uma forma que a gente fica... Mano, eu não sei vocês, mas eu fico encantada, assim, quando eu percebo o tanto de ambientação que o King coloca ali de uma maneira que não é supérflua, sabe? Você realmente sente que você tá dentro da escola quando o garoto tá dentro da escola. Você sente que você tá naquele quartinho quando o garoto tá dentro do quartinho com o velho. E o velho tendo que contar todas aquelas atrocidades que ele cometeu, sabe? Então, assim, é uma coisa muito assim... Parece que você tá ali. Parece que você tá ali vendo o diálogo dele, sabe? Parece que você é uma terceira pessoa naquela cena, então é incrível. A construção de personagem nesse conto também é impecável. Você sente que todos aqueles personagens poderiam sim ser reais, então é uma construção assim incrível, mas tipo, eu não esperava menos do King, né? Todo mundo sabe que eu sou cadelinha do King, sim, eu sou, vou continuar sendo cadelinha do King, mas... Assim, gente, é muito sincero o que eu digo nos vlogs, tipo, eu não tô falando só porque é Stephen King, ele tem um grande nome na literatura, mas assim, o cara sabe o que ele tá fazendo, então assim, talvez eu passe um pouco de pano em algumas partes, talvez eu passe um pouco de pano, mas... Eu sou muito sincera, gente, vocês me conhecem. Uma coisa legal de pontuar aqui nesse vídeo sobre esse segundo conto do King, que é o Aluno Inteligente, é que aqui a gente vai ter violência contra animais, inclusive em mais de uma cena. A gente tem violência contra gatinhos, contra cachorrinhos, inclusive. Não maltratem os animais, porque os animais são anjinhos que Deus enviou pra Terra pra gente cuidar deles, entendeu? E pra eles cuidarem da gente. Então, a gente vai ter gatilho com isso. Eu confesso que, gente, eu sou muito assim... Eu não gosto de ler coisas que tenham esse tipo de violência contra animais, especificamente contra animais e crianças, porque é um assunto que mexe muito comigo, porque são seres que não podem se proteger e não sabem como se proteger. Então, isso me machuca muito quando eu leio. Mas, é assim, eu tô acostumada, porque eu já leio King há um tempo, então tô acostumada com esses tipos
tipos de violências que o King, às vezes, em muitos dos seus livros, ele joga. Outro gatilho que tem nesse livro também é pensamentos sórdidos em relação a estupro. Então, eu acho legal pontuar isso aqui também nesse vlog, porque tem muitas pessoas que não se sentem confortáveis em ler sobre esse assunto, que pode ser gatilho para muitas pessoas. Então, é legal eu pontuar isso aqui. E a gente tem esses pensamentos sórdidos em relação a estupro, contra a mulher especificamente, em relação ao menino de 17 anos. A gente vê que esse menino, ele é bem problemático, assim, ele tem uns pensamentos bem problemáticos. E a gente vê que é um menino que precisa de ajuda, mas ninguém acha que ele precisa de ajuda porque ele vai muito bem nas notas na escola, ele é um garoto muito educado. Então, ele não se enquadra ali no perfil de meninos problemáticos que precisam de ajuda. Só que a gente esquece que, na maioria das vezes, meninos que precisam, pessoas no caso, né, nem só meninos, mas pessoas que precisam de ajuda geralmente conseguem esconder muito bem que precisam de ajuda. E, gente, assim, eu gostei muito do conto, eu achei ele muito legal. Tem várias partes reflexivas nesse conto, então foi um conto, assim, que eu gostei de ler. Eu tô entre ele e o primeiro, eu não sei se eu gostei mais do primeiro ou desse agora que eu li, mas eu acho que eu gostei mais do primeiro, porque eu fiquei mais envolvida na história. Esse segundo conto aqui eu demorei um pouquinho mais pra ler, mas também, gente, quando eu pegava pra ler, eu lia assim, numa sentada só, sabe? Eu já tava lendo várias partes. Mas, no geral, foi um conto que eu gostei, foi um conto que tem personagens muito palpáveis, um conto, assim, com ambientação, construção de personagem. É muito legal de você ver a evolução dos personagens também. Não que, neste caso, eles evoluam pra coisas boas, mas, de qualquer forma, a gente acaba vendo uma evolução dos personagens. Agora eu vou pro terceiro conto, que se chama Outono da Inocência, o Corpo. Inclusive, esse segundo conto, ele também tem filme que se chama O Aprendiz. Infelizmente, eu não achei esse filme pra assistir em lugar nenhum. Eu procurei igual uma doida na internet e, assim, não achei em lugar nenhum, não tá disponível em nenhum streamer. Eu queria muito assistir esse filme. Eu vi o trailer, gostei do trailer, mas não consegui ver o filme. Então, assim, se você sabe onde eu posso assistir esse filme, por favor, me deixa aqui nos comentários, que eu vou ser uma pessoa eternamente grata. Mas é isso, gente. Eu volto, então, quando eu finalizar o terceiro conto do livro, pra contar pra vocês o que eu achei desse terceiro conto. Um beijo pra vocês e até mais! I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Olá, vlog! Hoje é dia... eu não sei que dia é, eu tô perdida nesse tempo. E eu venho comentar com vocês hoje sobre o livro Quatro Estações, do Stephen King. Eu terminei de ler o terceiro conto ontem. Eu não sei o que dizer sobre esse conto. Foi um conto que eu gostei de ler, mas foi um conto um pouco arrastado pra mim, eu acho. Nesse terceiro conto aqui, a gente vai conhecer a história de 4 amigos, e um desses amigos ouve o irmão falando ali que viu um cadáver próximo à linha do trem. E aí, esses 4 amigos decidem sair numa jornada atrás deste cadáver para ver este cadáver. E aí saem os 4 assim numa aventura, né? Em busca desse cadáver, em busca de ver esse corpo, né? Basicamente, esse aqui é o enredo desse terceiro conto, que se chama O Corpo. Aqui a gente vai ter personagens mais jovens, né? Então a gente vai ter um grupo de crianças ali na faixa dos seus 11, 12, 13 anos. Então a gente tem uma perspectiva diferente, né, em relação a esses personagens, porque são personagens que são mais jovens do que dos outros 2 contos. E uma coisa que eu tenho que destacar aqui também, deixar esse adendo aí neste vlog, é que aqui a gente vai ter violência contra crianças. Tem gente que tem gatilho para ler sobre esse assunto. Eu, inclusive, sou uma pessoa que tem gatilho para ler sobre esse assunto, porque não gosto de violência contra crianças e animais, entendeu? Na verdade, não gosto de nenhum tipo de violência, mas contra crianças e animais é uma coisa que mexe, tipo assim, o dobro comigo. E daí, a gente tem aqui uma parte que eu até destaquei porque eu queria ler para vocês entenderem mais ou menos. Diz o seguinte: mas se Bert descobrisse que Chris estava em casa porque seu pai o espancara,
não dava um pi. Só me ocorreu questionar esse tipo de atitude cerca de 20 anos depois. Então aqui é basicamente o King falando, então, queridos, vamos ter violência contra crianças neste conto, tá? Já estou deixando aqui o meu adendo para você, leitor, que está aí do outro lado lendo o livro. E a gente vai ter aqui uma referência sobre o livro de Cujo, que foi lançado em 1981 pelo King. Esse livro aqui ele foi lançado em 1982. Então, Cujo foi lançado um ano antes de Quatro Estações, e aí depois o King faz uma referência a Cujo nesse livro aqui. Eu achei muito legal, apesar de eu ainda não ter lido Cujo, mas vem aí. A gente tá no meio da história, basicamente. E daí, o King, do nada, ele surge com a ideia de colocar o personagem de Cujo dentro do conto dos meninos da linha do trem, sabe? É muito legal isso. Quem gosta de King, quem gosta de pegar referências nos livros, de outros livros do autor, vai gostar muito dessa referência, porque a gente é pegado totalmente de surpresa. E nesse terceiro conto aqui, o livro vai ser narrado do ponto de vista do Gord. O Gord é um escritor, e aí ele começa a narrar já assim, no ponto em que ele já tá adulto, mas aí ele vai relembrando a história. Por conta dele estar relembrando a história, ele vai contando a história desse cadáver que eles encontraram na linha do trem pra gente. E o Gord, ele é um escritor famoso de terror, inclusive. E aí King, mais uma vez, colocando, né, personagens e escritores dentro dos seus livros. E eu gosto muito quando ele faz isso, gente. Eu adoro o personagem que tem como profissão a escrita, porque eu acho muito massa. Então, além da gente estar relembrando o dia em que ele e os amigos dele acharam um cadáver na linha do trem, a gente também vai conhecendo as histórias que o Gord escrevia quando ele tinha 13 anos, sabe? Então é muito legal de acompanhar isso, porque a gente tem uma história dentro de outra história. E o King, ele faz isso muito bem, né? Quando a gente percebe, a gente tá lendo a história que o Gord escreveu e, tipo, a gente não repara que a gente do nada entrou em outra história, sabe? É uma coisa muito natural, que flui muito assim. E eu adoro quando o King faz isso. Não é a primeira vez que eu leio um livro do King em que ele faz essa transferência, assim, de histórias de uma pra outra. Ele se dá muito bem fazendo isso, cara. Esse velho... Gente, ele é sem condições. Ele faz tudo muito bem. Dá até um ódio às vezes. Esse conto aqui é um conto sobre amizade, principalmente sobre amizade, porque a gente vai ter ali os 4 garotos, né? E a gente vê a cumplicidade desses personagens uns com os outros, mas não foi um conto que eu gostei tanto assim de ler. E eu acho que dentre os 3 contos que eu li, o meu menos preferido é esse daqui, e o preferido continua sendo o primeiro, não tem condições, o primeiro conto é muito bom. Mas, assim, eu não sei dizer o porquê de eu não ter gostado tanto, assim, porque o King, ele escreve muito bem, principalmente quando ele escreve personagens crianças, né, personagens mais jovens. Mas esse conto aqui eu não sei, eu senti que ele foi um pouco mais arrastado pra mim, eu demorei um pouco mais pra me envolver com a história, me envolver com os personagens, me envolver com a trama de certo modo, porque, primeiro que eu não vi muito sentido em 4 crianças, 4 adolescentes quererem ver um cadáver, tipo... Não faz muito sentido na minha cabeça ter essa curiosidade, mas o King, né, enfim. Mas assim, não é que é uma história ruim, que é uma ideia ruim. Eu não acho uma ideia ruim, mas eu não, na minha cabeça não faz sentido, sabe? E aí eu acho que por não fazer sentido pra mim, eu não consegui me envolver tanto com a história. Então, gente, assim, eu gostei desse conto, mas não foi um dos melhores contos do livro pra mim. Ainda vou ler o último, né, mas o último conto, ele é bem curtinho. O último conto é esse aqui do livro, então acho que eu vou ler bem rapidinho, porque ele é bem pequeno. E aí, quando eu terminar de ler esse último conto, eu volto pra dar um geralzão, assim, sobre o que eu achei do livro, né? Sobre o que eu achei de 4 estações. A construção de personagem também é incrível nesse livro. Aqui a gente tem muito mais personagem do que no segundo e no primeiro livro. No primeiro eu não sei, mas eu acho que a gente tem muito mais personagem do que no segundo conto do livro. Mas, gente, foi um conto que eu gostei. O King, ele escreve muito bem, principalmente quando ele escreve personagens infantis, né? Eu gosto muito, o Iluminado é, tipo assim, tudo na minha vida. Ah, lembrando que esse terceiro conto também tem um filme que foi lançado em 1986. E esse filme chama Conta Comigo. Eu assisti o filme, mas eu não gostei tanto assim do filme. Tipo, eu gostei, mas eu achei meio ruinzinho o enredo, assim, tipo, o roteiro do filme, sabe? Eu entendo que é um filme que foi lançado em 1986, né, e tal. Então, assim, a gente passa um pano ali, tá tudo bem. E esse filme, ele tá disponível lá na Amazon Prime, se você quiser assistir, ele tá disponível por lá, chama Conta Comigo. Enfim, é isso que eu achei do terceiro conto. Vamos para o quarto conto, que eu estou muito empolgada.
back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed. Oi, gente, voltei. Agora já é fim de tarde e eu voltei pra dar o meu checkmate aqui sobre o que eu achei de 4 Estações do Stephen King. Eu terminei de ler o livro por agora, dei um banho e... bom, vamos lá. Esse último conto aqui eu li super rápido, tanto é que, tipo, é o mesmo dia, né? E eu já terminei de ler o livro. Gente, eu li super rápido porque a história flui bastante, apesar de que eu achei que neste último conto aqui, o King encheu um pouco, assim, de linguiça, entendeu? Aqui a gente vai conhecer um personagem que se chama David, e ele trabalha ali com os caras, etc. E um desses caras chama ele pra ir em, tipo, um clube de histórias, assim, que conta histórias e etc. E aí ele acaba indo pra esse lugar pra conhecer, pra saber como é que é, etc. E lá, basicamente, é um grupo de pessoas que se reúne pra contar algumas histórias, enfim. Ele acha um pouco estranho no começo, mas depois ele acaba se enturmando e etc. E ele vai mais de uma vez pra esse clube. E nesse clube a gente tem um doutor que se chama Dr. McCarroll. Esse doutor acaba contando a história de uma mulher grávida que se chama Sandra e de como essa mulher, assim, lutou pra conseguir ter o filho dela, sabe? Então a história da Sandra, ela é um pouco mais difícil, assim, de ser contada, porque ela vai se passar em 1935, então era uma época em que mulheres solteiras grávidas eram basicamente putas. E por esse motivo, né, tinha vários preconceitos, etc. Você não poderia ser uma mãe solteira sem ser classificada com esse termo pejorativo, né? Por toda essa questão da época e tal, a gente vê que a história é um pouco mais, assim, difícil de você engrenar na história, porque hoje em dia é uma coisa super normal ser mãe solteira e várias mulheres sentem orgulho por isso e realmente é algo que elas devem se orgulhar mesmo, porque criar um filho sozinha não é uma coisa fácil. Então, por esse motivo, a gente já percebe um tom mais dramático, assim, na história que o King conta aqui. E eu não posso contar mais detalhes sobre esse conto, porque seria um grande spoiler da história, porque o conto já é super curto. Se eu contar mais alguma coisa aqui, eu vou dar spoiler, eu não quero que isso aconteça, porque eu quero que vocês tenham uma experiência única com esse livro, sabe? É legal pontuar nesse vídeo que o King, ele dá muita ênfase a esse preconceito da época, né? Que eu já falei sobre ser mãe solteira, sobre ter um filho e automaticamente ser classificada como puta naquela época. Então é uma coisa que o King coloca muito aqui, ele cita isso várias vezes, ele dá ênfase nesse assunto várias vezes. Foi uma coisa que eu gostei muito, muito de acompanhar, assim, de ver o King dando ênfase a essa problemática que tinha lá naquela época, né, de 1930. E uma coisa muito legal no final desse conto, gente, é que o King, ele coloca um final muito chocante. É um final que é pra chocar mesmo quem tá lendo ali aquela história. É pra te deixar, assim, completamente, tipo, puta que pariu, o que tá rolando aqui? E, assim, é um choque, porque é uma cena muito explícita de... Ai, não posso falar, cara. Mas é uma cena muito explícita ali do rolê que acontece no final desse livro, do desfecho, assim, final da história da Sandra. Então, eu gostei muito, eu fiquei muito assim, Jesus amado, meu Deus do céu, eu fiquei muito surtada com esse final. Eu até tive que ler 2 vezes a parte do choque, porque eu não tava acreditando que o King tava fazendo aquilo. E por ser um final tão chocante, a gente acaba meio que ficando desconfiada se realmente o personagem tá falando a verdade, se realmente aquilo aconteceu, ou se foi tudo coisa da imaginação da cabeça dele. Então a gente fica se questionando se ele tá inventando aquela história, se ele tá imaginando aquela história, se ele... Sabe, a gente fica, será que essa história realmente aconteceu? Ou será que ele inventou aquela história na hora pra contar, pra ter uma história pra contar ali pra turma que tava ali, sabe? Então a gente fica com essa pulga atrás da orelha. E só pra encerrar, gente, esse vlog, eu queria deixar uma coisa aqui que eu acho incrível que o King faz, que ele já fez em vários outros livros dele, e eu acho que isso aproxima muito o leitor do autor, sabe? E é uma coisa que eu acho que mais autores deveriam fazer, inclusive. Quando a gente termina de ler todos os contos do livro, a gente tem um pós-fácil escrito pelo King, e aí ele acaba comentando algumas coisas, assim, durante o processo de escrita desse livro, conversas que ele tinha com o editor dele, etc. E eu fiz até um comentário aqui que diz o seguinte:
Legal que temos o King nos contando a respeito do livro quando decidiu publicá-lo, o que traz o leitor para mais perto dele, fazendo a gente gostar ainda mais dele como pessoa e autor, e claro, gostando mais de suas histórias. Então, ele sempre faz isso nos livros dele, ele deixa aqui uma notinha, tipo Stephen King, 4 de janeiro de 1982, Bangor, Maine. Então acho que essa forma do King encerrar os livros dele, tem livro que ele não escreve, mas a maioria dos livros ele escreve um pós-fácil, contando ali como foi o processo de escrita, o que ele pensou, se ele tava nervoso, se ele não tava, enfim. Ele sempre contando isso faz com que o leitor se aproxime muito mais do autor, sabe? Então a gente vê todo esse processo ali de uma forma bem breve. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito porque eu acho que, como eu disse, isso aproxima o leitor do autor, o autor do leitor. No geral, gente, é um livro que eu recomendo bastante, eu gostei muito de fazer essa leitura. Eu tô gostando muito da experiência que eu tô tendo lendo os livros de conto do King, porque não é contos assim, gente, sem pé nem cabeça, sabe? Nesse livro aqui a gente só tem 4 contos, mas são contos mais longos do que no Sombras da Noite, que foi o primeiro vlog King do canal. Então, assim, gente, incrível, leiam 4 estações, eu dei 4 estrelas pra ele. Eu acabei tirando uma estrela por conta de eu não ter gostado tanto assim do terceiro conto, por ter sentido que alguns contos foram mais difíceis de engrenar na leitura. Mas assim, não tiro o mérito desse livro, tá? Esse livro é incrível. Eu recomendo bastante que vocês leiam, dê uma chance pra ler os contos do King, né? Porque eu acho que vale muito a pena. Se você nunca leu King na sua vida e tem medo de pegar as obras do autor, eu recomendo que você comece sim por algum livro de conto do King, porque aí você vai entender mais ou menos qual é a vibe do King, o que ele escreve, a forma de escrita dele. Então você já vai ter uma visão mais assim, acho que é isso que ele escreve. E aí, consequentemente, talvez você perca o medo de ler os livros do autor e se jogue nos romances desse cara maravilhoso, entendeu? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vlog. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir, que me ajuda muito aqui na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, seja bem-vindo. Obrigada pela companhia neste vlog. Lembrando também que eu vou deixar o link para a compra deste livro aqui na descrição do vídeo, se você ficou interessado e quer adquirir o seu exemplar. Comprando com o meu link, você me ajuda com uma pequena comissão. Não paga nada mais por isso, mas acaba apoiando o meu trabalho aqui na internet, tá bom? Também considere se tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro do canal, vocês têm alguns benefícios que eu vou deixar aqui na descrição por apenas R$ 4,99. Um beijo pra vocês e até o próximo vlog King. Tchau!